Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. O Rio Grande do Sul sofre com as chuvas intensas. Por que o estado foi pego de surpresa por inundações mais uma vez? Zoran Mandani se torna uma nova voz contra os crimes de Benjamin Netanyahu. Desemprego, dívidas e desigualdade. Jovens de todo o mundo se unem em protestos por condições melhores de vida. Ainda faz sentido falar em esperança? Diante de tudo que acontece no mundo, a esperança deixa de ser uma promessa confortável e se torna um ato de resistência. O Rio Grande do Sul iniciou a semana com chuvas torrenciais, ventos fortes e tempestades em grande parte dos municípios. A previsão inicial da Defesa Civil era de que não ocorreriam inundações. O governador Eduardo Leite afirmou em suas redes sociais que não havia previsão de cota de inundação para o rio Taquari. Na quarta-feira, dia 22 de julho, o rio Taquari transbordou, registrando inundações nos municípios de Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Estrela, Santa Teresa, Cruzeiro do Sul, Roca Salles e Mussum. O Vale do Taquari, composto por 36 municípios da região central do Rio Grande do Sul, foi um dos mais atingidos na enchente histórica de 2024. No Vale do Caí, diversas cidades também foram bastante atingidas e a elevação do rio destruiu a ponte da cidade de Feliz. A mesma ponte foi destruída pelo desastre climático de maio de 2024 e reconstruída pela própria comunidade com arrecadações de recursos por meio de rifas e doações. Mesmo com a diminuição das chuvas ao longo dos últimos dias, boa parte do Rio Grande do Sul ainda sofre com os efeitos dos temporais da semana. Conforme dados da Defesa Civil do Estado, 194 municípios foram afetados por algum tipo de dano causado pelas tempestades, e 1,6 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, fez uma crítica à postura da Defesa Civil, alegando demora para a emissão de alertas de níveis críticos na região do Taquari. Nós tínhamos a informação de que o rio não chegaria na cota de inundação. Precisamos ter a informação correta ao menos 6 horas antes, para que a gente consiga acionar todo o mecanismo logístico e de acolhida com antecedência, afirmou o jornal Correio do Povo. O jornal Sul 21 publicou uma reportagem buscando saber como o Rio Grande do Sul foi pego mais uma vez de surpresa por inundações. O professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Fernando Meirelles, afirmou que todo modelo de previsão tem um grau de incerteza. Por isso, ele acredita que o monitoramento constante é a melhor saída e que falta uma rede de monitoramento gaúcha para não sermos surpreendidos, demandando um grande adensamento para uma melhor cobertura. Já o professor Fernando Dornelles, também do IPH, entende que é preciso proteger as populações. O que nos resta é a gente ter menos população exposta, deixar os rios subirem, mas não deixar que atinjam estruturas ou alguma população, observa Dornelles. Uma pesquisa feita por especialistas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, avaliou quase 60 mil registros de desastres hídricos no país entre os anos de 1991 e 2024. Os dados apontam que 9 a cada 10 municípios brasileiros já sofreram com este tipo de calamidade. Ao todo, esses eventos causaram quase 5 mil mortes e custaram cerca de 630 bilhões de reais à economia brasileira. O estudo divulgado pelo site Climainfo aponta a categorização dos desastres hídricos em 4 formas: inundações, tempestades, secas e deslizamento de terras. As inundações foram o desastre mais recorrente, com 45% dos registros, 16% das mortes e 32% das perdas econômicas. Um dos autores do estudo e pesquisador do CEMADEM, Elton Silva, aponta que o problema não é só o clima extremo.
mas também a falta de preparo e prevenção que interferem nos impactos desses eventos. Há exceções que os modelos climáticos não conseguem prever, mas para a maioria dos eventos, órgãos nacionais como o CEMADEM emitem alertas e o poder público é informado do que pode vir a acontecer. O problema é a negligência, a falta de estrutura e até a ausência de atuação. Na região da bacia hidrográfica do Baixo Jacuí, além da negligência do poder público, moradores apontam efeitos da mina de carvão da empresa Copelme Mineração como agravantes para a situação das famílias de Arroio dos Ratos. O motorista de caminhão Matheus Barros, em reportagem publicada pelo Matinal, destacou: se nós tivéssemos essa abertura ao lado do nosso arroio, se nós não tivéssemos essa barreira produzida pela mineradora gigantesca, a água passaria, como sempre fez, denunciou. Em entrevista publicada pelo IHU, a mestra em sensoriamento remoto e geoprocessamento pela URGS, Sofia Royer Moraes, destaca um novo conceito de análise que pode contribuir para a prevenção dos impactos sofridos pela população, as chamadas zonas de arraste. Zonas de arraste são os setores, dentro de uma área inundável, onde a água não apenas cobre o terreno, ela o atravessa com força suficiente para destruir. Estamos falando de erosão severa de margens, remoção completa de edificações, fragmentação da paisagem e risco elevado de perda de vidas. É uma inundação que deixa de ser água parada subindo e passa a ser um fenômeno de alta energia. Sofia explica que essa categorização pode contribuir para mitigar os problemas das inundações, fazendo com que se dê resposta proporcional ao perigo real. Dentro da zona de arraste, as forças em jogo excedem o desempenho estrutural de construções urbanas convencionais. Não existe reforço que segure uma edificação num setor de passagem de fluxo de alta energia. Ali, a única estratégia tecnicamente consistente para proteger a vida é a desocupação permanente. Com a possibilidade de um super El Niño afetando todo o país, a população do Rio Grande do Sul se coloca em alerta para eventos climáticos extremos ainda mais constantes. Sofia afirma que não se trata só de chover mais, e sim de chover de forma mais concentrada e imprevisível, com janelas de previsibilidade curtas, e por isso é preciso fazer uma adaptação climática estrutural para proteger a população. As zonas de arraste nasceram de uma tragédia, e é impossível falar delas sem lembrar que por trás de cada polígono no mapa existem pessoas, casas, histórias e vidas que se perderam. O nosso trabalho técnico só faz sentido se ele proteger essas pessoas. O sistema hídrico do Rio Grande do Sul precisa deixar de reagir a cada desastre e passar a se antecipar, o que exige dados, modelos, alerta antecipado e, sobretudo, decisão política. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, afirmou que caso o primeiro-ministro israelense entre em território americano sob sua jurisdição, as autoridades deveriam cumprir o mandato expedido pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI. A declaração rompe com o silêncio de grande parte da classe política dos Estados Unidos e coloca mais uma vez o direito internacional no centro do debate. Mamdani chamou Netanyahu de criminoso de guerra e de arquiteto de um genocídio contra o povo palestino. A fala de Mamdani não surgiu do nada. Desde novembro de 2024, o primeiro-ministro de Israel é alvo de um mandado de prisão emitido pelo TPI, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados à ofensiva militar israelense na faixa de Gaza. Pela primeira vez, um dos principais aliados históricos dos Estados Unidos passa a ser formalmente procurado por uma das mais importantes instituições da justiça internacional. Tudo começou alguns dias antes, numa entrevista ao New York Times, quando Mamdani afirmou que Netanyahu deveria responder em Haia, sede do Tribunal Penal Internacional. Na ocasião, ele já reconhecia não possuir autoridade legal para ordenar que sua própria polícia prendesse um chefe de Estado estrangeiro, e revelou estar em conversas com o departamento jurídico da cidade sobre o tema. Poucos dias depois, o próprio Trump interveio publicamente, garantindo que Netanyahu não seria preso sob nenhuma circunstância em solo americano. O Tribunal Penal Internacional
foi criado justamente para julgar casos em que estados nacionais não conseguem ou não querem responsabilizar autores de genocídios, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Sua legitimidade repousa em um princípio simples: nenhuma autoridade política deve estar acima da lei. É exatamente esse princípio que hoje está sendo colocado à prova. Desde a emissão do mandado, o governo Donald Trump intensificou sua ofensiva contra o Tribunal Penal Internacional. Mas as sanções vão muito além de Netanyahu. Essa ofensiva também dialoga com outro aspecto da política externa trumpista: o apoio irrestrito oferecido por Washington à campanha militar israelense em Gaza e aos recentes ataques contra o Irã aproximou ainda mais os governos de Trump e Netanyahu. Só que os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição do TPI. O secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou publicamente uma campanha para, nas palavras dele, desmantelar o Tribunal Penal Internacional tijolo por tijolo. Mas o argumento de Rubio esconde o que está em jogo: os crimes de guerra do próprio presidente dos Estados Unidos. O maior exemplo de potencial crime de guerra é o bombardeio da escola primária de meninas em Minab, no Irã, que matou quase 200 pessoas. Uma operação na qual os próprios Estados Unidos estiveram diretamente envolvidos. Ou seja, o mesmo tribunal que investiga Netanyahu pelo genocídio em Gaza também poderia, em tese, alcançar autoridades americanas que ajudaram a sustentar essa guerra e que participaram diretamente dos ataques ao Irã. Desmantelar o TPI, nesse sentido, não é só proteger um aliado, é proteger a si mesmo. Mas os ataques de Trump às instituições não acontecem apenas no cenário internacional. Eles também alcançam a democracia norte-americana. Na semana passada, em discurso à nação, Trump voltou a reviver o mito da fraude eleitoral de 2020, alegando interferência da China e de Nicolás Maduro na eleição que ele perdeu para Joe Biden, 6 anos atrás. A solução que ele propõe é o SAFE Act, uma reforma eleitoral que exigiria comprovação de cidadania para se registrar e votar. Especialistas alertam que a medida pode dificultar a participação de mais de 21 milhões de eleitores num país que não tem documento de identidade nacional. Segundo o Brennan Center for Justice, esse discurso é só mais um passo de uma campanha que já dura 18 meses para minar a confiança nas eleições. O diagnóstico de um de seus especialistas é direto. Nunca antes, a principal ameaça ao sistema eleitoral veio de dentro da própria Casa Branca. E as entrelinhas preocupam ainda mais. Críticos apontam que essa operação pode ser a preparação para que Trump se recuse a aceitar os resultados de novembro, caso perca o controle do Congresso, repetindo o mesmo roteiro que levou à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O jornalista Boris Munhoz resume o padrão: semear dúvidas, denunciar fraude, boicotar instituições, manipular a opinião pública. Segundo ele, a única certeza é que Trump vai aceitar os resultados apenas se forem favoráveis a ele. O debate deixa de ser apenas eleitoral, passa a envolver a estabilidade das instituições democráticas. É nesse contexto que a figura de Zohran Mamdani ganha ainda mais relevância. Filho de imigrantes, muçulmano e integrante da ala progressista norte-americana, ele passou a enfrentar simultaneamente duas das lideranças mais influentes e controversas da política mundial, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ao defender que o mandado do Tribunal Penal Internacional seja cumprido, o prefeito de Nova York não faz apenas uma crítica ao governo israelense. Ele reafirma um princípio fundamental do Estado de Direito. A lei precisa valer para todos, inclusive para aqueles que concentram mais poder. Em tempos marcados pelo fortalecimento de discursos autoritários, pela erosão das instituições democráticas e pela tentativa de transformar o direito internacional em um instrumento seletivo, a postura de Mamdani ultrapassa a política partidária. Ela se transforma em um símbolo de resistência. Resistência à ideia de que chefes de Estado possam agir sem limites, resistência à normalização da guerra como linguagem diplomática e resistência à erosão da democracia, promovida justamente por aqueles que deveriam protegê-la. Porque, quando a lei deixa de alcançar os mais poderosos, o que entra em julgamento não é apenas um governante, é a própria democracia.
Enquanto alguns governos se preocupam com a permanência no poder, a população global sofre com a desigualdade e falta de perspectiva de futuro. A economista italiana Mariana Mazzucato destaca a necessidade do poder público focar em atender as populações e não apenas o mercado financeiro. É impossível alcançar prosperidade compartilhada se continuarmos a ter governos que acreditam que sua função se limita a corrigir as falhas do mercado em um setor privado que recebe subsídios, afirma Mariana. A especialista ainda reflete sobre o papel do Estado e sua relação com o setor privado. Quando um Estado simplesmente busca agradar o setor privado e concede contratos absurdos, prejudica a população, o planeta e até mesmo o crescimento, já que o setor privado não é forçado a inovar para atingir um objetivo público. Quando socializamos os riscos e privatizamos as recompensas, permitimos lucros excessivos, explica. Essa impossibilidade de alcançar a prosperidade compartilhada, apontada por Mariana, gera um descontentamento muito forte na população global, em especial nas camadas mais jovens, que veem o desemprego e endividamento aumentarem cada vez mais. No ano passado, o desemprego persistente e a escassez de oportunidades levaram manifestantes às ruas do Quênia, Peru, Nepal, Indonésia e Filipinas. De acordo com reportagem de Timothy Rooks, publicado por Deutsche Welle, a dificuldade de inserção de jovens no mercado de trabalho deixou de ser um problema localizado e passou a mobilizar diferentes países. E essa semana, na Argentina, milhares de pessoas protestaram contra as reformas de Milei. De acordo com a reportagem de Mercedes Lopes San Miguel, publicada por El Diário, a manifestação faz parte de um plano de ação inspirado no modelo francês, para levar às ruas as reivindicações contra a reforma trabalhista regressiva promovida pelo governo de extrema-direita de Javier Milei, bem como a demanda por salários e aposentadorias dignas. O desemprego na Argentina atingiu 7,8% no primeiro trimestre, segundo dados oficiais. Há 2 anos e meio, a taxa de desemprego de Milei era de 5,7%. Na Índia, o desemprego entre os jovens se tornou um dos pilares das manifestações. A reportagem de Hannah Eris Pearson, publicada pelo The Guardian, aponta que a campanha, que começou como uma brincadeira na internet, se transformou em uma explosão de descontentamento juvenil contra o sistema educacional e o alto índice de desemprego. O partido Cockroach Janta, Partido Popular das Baratas, CJP, na sigla em inglês, começou a se mobilizar na Índia como uma piada na internet. Mas com o ímpeto de milhões de jovens descontentes no país, rapidamente se tornou um dos desafios mais inesperados ao poderoso governo de direita de Narendra Modi. O partido foi fundado por Abhijit Dipke, de 30 anos, que se mobilizou a partir dos comentários do presidente do Supremo Tribunal da Índia ao comparar jovens desempregados do país com parasitas e baratas durante uma audiência na Suprema Corte. Dipke lançou, em tom de brincadeira, um apelo nas redes sociais. E se todas as baratas se unissem? O chamado foi atendido e logo o partido cresceu, acumulando mais de 22 milhões de seguidores nas redes sociais. Conforme mobilizou apoio, o CJP adotou a pauta da educação como crucial, principalmente após o vazamento dos resultados dos exames de admissão para faculdades de medicina, que têm sido repetidamente vendidos ao maior lance. Nesta segunda-feira, dia 20 de julho, o CJP organizou um protesto que tornou-se uma das maiores manifestações antigovernamentais dos últimos anos. Logo pela manhã, milhares de manifestantes começaram a tomar as ruas do centro de Delhi, juntando-se às centenas que já haviam acampado ali durante a noite. Para muitos jovens da geração Z e millennials na Índia, o CJP também deu voz ao descontentamento generalizado com a crise do sistema educacional e o mercado de trabalho historicamente inadequado. De acordo com um estudo recente, quase 40% dos graduados universitários com menos de 25 anos estão desempregados. O descontentamento é global. Conforme reportagem de Larissa Maia, também publicada por Deutsche Welle,
jovens de todo o mundo trocaram o discurso de consumo nas redes sociais por relatos sobre dívidas, corte de gastos e reconstrução financeira. Um levantamento da consultoria Deloitte com mais de 22 mil pessoas da geração Z e da geração Millennium, em 44 países, mostrou que o custo de vida é a principal preocupação de ambos os grupos, à frente de temas como criminalidade, desemprego e geopolítica. Segundo a mesma pesquisa, 51% da geração Z e 40% dos Millennials afirmam não ter condições financeiras de comprar um imóvel. No Brasil, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho também afeta de forma desproporcional os mais jovens. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a taxa de desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos é de 13,8%, mais que o dobro da média nacional, de 5,8%. Entre a população de 14 a 24 anos, quase 20% não estudam e nem trabalham. O mestre em Geografia e colega do IHU, Guilherme Tenher, avalia este cenário a partir dos jovens brasileiros. Diante do endividamento recorde no Brasil e dos juros altos, jovens trocam o discurso do consumo nas redes sociais por relatos sobre dívidas, cortes de gastos e reconstrução financeira. O que aparenta ser um problema exclusivamente socioeconômico esconde os pilares de uma sociedade fundada em princípios neoliberais que confundem a dívida com moralidade. Em seu brilhante estudo Dívida, os primeiros 5.000 anos, o antropólogo David Graeber nos alerta que, se há algo que a história nos mostra, é que não existe maneira melhor de justificar relações baseadas na violência, de fazer essas relações parecerem morais, do que reenquadrá-las na linguagem da dívida. A dívida não é apenas um item da justiça do conquistador, segue o antropólogo. Ela também pode ser uma das maneiras de punir os vencedores que não deveriam ter vencido. Países endividados do sul global, jovens endividados e sem perspectiva de renda justa ou da famigerada ascensão social, o autoritarismo financeiro dos bancos e seus juros abusivos. Todos esses elementos deveriam nos lembrar de que o dinheiro não é algo inefável e de que pagar dívidas não constitui a essência da moral. E como pontua David Graeber, todas essas coisas são acordos humanos, e se a democracia tem algum sentido, esse sentido é a capacidade de todos concordarem em reorganizar as coisas de maneira diferente. Depois de direitos ameaçados e democracias tensionadas, talvez reste uma pergunta que parece simples, mas nunca foi tão difícil de responder. Ainda faz sentido falar em esperança? Em tempos de bárbare, esperança não parece mais significar esperar que tudo melhore sozinho. Talvez ela seja a coragem de continuar atravessando o mundo sem permitir que ele nos transforme naquilo que combatemos. É justamente essa reflexão que o filósofo Alexandre Francisco propõe ao analisar A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan. Mais do que revisitar um clássico da antiguidade, Nolan recupera uma história que continua profundamente atual. A jornada de Ulisses deixa de ser apenas uma aventura mitológica. Ela passa a representar a travessia da própria humanidade diante de um mundo marcado por guerras, perdas, tentações e escolhas morais. Alexandre lembra que talvez seja justamente por isso que Nolan tenha escolhido contar essa história agora, porque toda geração possui sua própria Odisseia. Se antes Ulisses enfrentava ciclopes e tempestades, hoje nossos monstros carregam outros nomes: a guerra permanente, o autoritarismo, a desigualdade, o preconceito, a destruição ambiental e a crescente incapacidade de reconhecer a dor do outro. Essa perda da sensibilidade é justamente o alerta do filósofo Henrique Dias Álvares. Em entrevista ao El Salto, ele afirma que aumentamos nosso limite de tolerância a níveis alarmantes. Imagens de crianças mortas em Gaza, embarcações de imigrantes afundando no Mediterrâneo
ou civis morrendo em bombardeios já não provocam o mesmo impacto. A violência não diminuiu. Nós que nos acostumamos a conviver com ela. Para Alvarez, esse talvez seja o maior risco da nossa época. Quando a brutalidade deixa de causar espanto, ela deixa também de encontrar resistência. Defender a esperança passa, antes de tudo, por recuperar a capacidade de nos indignarmos. Porque uma sociedade incapaz de sentir também se torna incapaz de transformar. Mas a história mostra que a esperança nunca nasceu da passividade. Nesse ano, completam-se 25 anos das manifestações de Genova, durante a reunião do G8. A também chamada Batalha de Genova foi uma série de protestos organizados por movimentos anti-globalização na cidade de Genova, entre os dias 19 e 22 de julho de 2001. A repressão policial, que deixou mortos e uma ferida que permanece aberta, também deixou um legado, o de que direitos, democracia e justiça sempre foram conquistados por pessoas que decidiram caminhar juntas, mesmo quando tudo parecia perdido. O artigo de Richard Krauber recorda que Gênova continua sendo uma memória viva das lutas comuns, uma lembrança de que nenhuma transformação acontece individualmente. São comunidades, movimentos sociais, organizações populares e cidadãos comuns que mantêm viva a defesa da democracia e dos direitos humanos. A esperança não nasce da ausência de conflitos, ela nasce da disposição de enfrentá-los coletivamente. Talvez seja justamente essa a grande mensagem de A Odisseia. A verdadeira vitória de Ulisses nunca foi derrotar monstros, foi conseguir voltar para casa sem perder sua humanidade durante a travessia. E talvez esse seja também o desafio da nossa geração. Diante de tudo que acontece no mundo, a esperança deixa de ser uma promessa confortável. Ela se torna um ato de resistência. Resistir à indiferença, resistir à violência, resistir ao autoritarismo e continuar acreditando que justiça, solidariedade e dignidade ainda podem orientar a nossa travessia coletiva. Porque, no fim, talvez a verdadeira odisseia da nossa época não seja encontrar apenas um lugar seguro para chegar, mas garantir que, quando chegarmos, ainda sejamos capazes de reconhecer a humanidade uns nos outros. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Neste episódio, utilizamos áudios de Zohra Mandani no X. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Luana de Oliveira, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, José Garcia, Guilherme Tenher e Matheus Dias. Até a próxima!